ao Caluto para que nos finalize de complementar essa reflexão. Por gentileza. Bueno, muchas gracias. Obrigado. Buenos días a todos y Bom a dia, todas. senhores, senhoras. Quero agradecer particularmente particularmente la invitación o convite que ha hecho que fez el o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, de que estemos para que estemos compartilhando este tiempo, esses dias prévios a um ato tão transcendente como é o processo eleitoral e poder compartilhar deste painel, né, algunas reflexiones. algumas reflexões. Primero, Primeiro, devo dizer que devo esclarecer em representação de quem estou aqui. Representando quem? Eu sou diretor do Instituto de Política Pública em Direitos Humanos do Mercosul, uma instituição do processo de integração regional, uma integração regional que expressa as transições democráticas dos países do Cone Sur de as ditaduras cívico-militares baixo a doutrina de segurança nacional em direção aos processos de desenvolvimento democrático. Esse foi um caminho, um percurso que se traçou e que está imbuído no processo de integração regional. Devo fazer também um esclarecimento que eu acho que é muito importante para o meu próprio papel de caráter político e institucional, que é a participação eleitoral, a possibilidade de emitir o voto, desde a minha perspectiva pessoal, revisto um ato de profundo emotivo, muito emocionado, porque para mim tocou produtos de histórias de ter uma parte da minha vida onde não podia exercer o voto, onde não podia escolher nem ser escolhido, aonde a procura da democracia, a luta contra a ditadura, nos custou a vida, o sacrifício, as perdas. Na casa da minha mãe, quando um entra na sua casa, há uma grande foto da minha irmã que foi assassinada aos 23 anos e que embaixo da foto diz, eles fizeram a democracia. E eu tenho um absoluto convencimento que a recuperação democrática em América Latina e no Cono Sul em particular esteve diretamente veiculado à luta ativa do nosso país para reivindicar seu direito e recuperar plenamente seus direitos. E não só entregar-se de luta permanente neste lugar, me expresso e vou me expressar aqui falando sobre esta convocatória tão importante que é os desafios da democracia em Latinoamérica e no mundo. Podemos dizer, por assim dizer, que há três eixos centrais que devemos fortalecer institucionalmente nesse período. E quando estou falando, falarei sempre referente ao processo político de integração do Mercosul e à realidade que nos dá nesse presente. O que acontece no Brasil nos acontece a todos nós. Não há indiferença. Se podemos dizer alguma coisa, que há uma grande expectativa sobre este processo eleitoral em particular neste momento, de acordo com o que se foi dito. Esta ideia de que possa existir uma democracia de baixa intensidade, democracia adormecidas, onde os direitos dos habitantes do nosso território não sejam respeitados plenamente. E nós vemos que há três eixos centrais sobre os quais, particularmente, bom, claro, eu represento política veiculada aos direitos humanos e democracia, direitos humanos e paz na agenda deste presente. Acredito que, dessa perspectiva, o antídoto frente à ideia de que romper esse pacto de transição democrática que construímos com um grande sacrifício. Então, reforçar a atitude, ação de defesa, proteção dos direitos humanos, de garantias em pleno exercício da democracia e a construção da agenda paz, que é de uma absoluta centralidade neste presente.
Mas eu vou fazer algumas definições que eu acho importante. Quando falamos de democracia, falamos de que estamos falando. E democracia é, sem nenhuma dúvida, a ação participativa, o acordo participativo do nosso povo e nesse desenvolvimento de suas lutas, construção da garantia do seu direito. E que democracia? Democracia inclusiva, a democracia participativa, a multicultural, a democracia diversa, a democracia qualitativa, a democracia paritária também, a democracia ativa e a democracia real. Muitas vezes pensamos que a democracia somente é pura, exclusivamente institucionalidade que a representa fundamental, central, parte, articulador. Mas a democracia é a ação cotidiana, é o mais maravilhoso que nós temos. É a possibilidade que nós possamos discutir, debater, interatuar, demandar, escutar e dialogar. Construir também. Então, não devemos ter medo das conflitividades, devemos atuar sobre elas. E devemos atuar com responsabilidade. Um ato muito importante que está acontecendo aqui é que o que estamos construindo é uma reação frente às ações autoritárias e antidemocráticas. Estamos dizendo que quando se questiona por uma questão de posicionamento em uma pesquisa, e se diz o sistema não funciona porque a pesquisa não saiu, está errada. Estamos vendo. E quando isso acontece, desde o poder político, é um sinal sumamente perigoso para o sistema democrático, porque diz em questão e dá um sinal, faz um sinal, e nós não devemos ter temor à conflitividade. Temos que encontrar e articular os mecanismos, instrumentos institucionais que a democracia nos proporciona, que é a construção histórica que nos proporciona. Estamos vivenciando um período democrático mais prolongado no Cone Sul. Nós tivemos múltiplas interrupções do processo democrático na região. Estamos em um momento onde estamos olhando, por exemplo, como vemos no caso do que domina a Revolução das Mulheres, o processo onde a ideia de paridade deve ser concretizada rapidamente. Nós vimos, e isso me emociona, ver quando se diz que se faz 90 anos que as mulheres no Brasil têm direito ao voto. Porém, não existe esta situação de paridade no exercício político. Essa possibilidade que eu demando desde a minha história de poder escolher e ser escolhido. Então, esta dinâmica da construção democrática não nos deve assustar, nos deve convidar a atuar, a envolvermos. Então, ainda assim, um ponto fundamental que é que nós temos que ver em que contexto também estamos transitando nos períodos democráticos. Eu escutava aqui, consegui explicar dados que para mim são de uma enorme importância de qual é a percepção sobre a democracia que tem os povos da Latinoamérica. Qual é o olhar, esses braços caídos que temos referente à nossa democracia. E devemos dizer algo também, quando falamos também desta percepção, esse olhar, essa ideia, que a democracia não está resolvendo os problemas reais dos nossos povos, devemos fazer esclarecedoramente com dados que bem procurou com muita clareza. Devemos dizer que 1% da população da América Latina tem 40% das rendas. Que o 10% da população da América Latina tem 70% da renda. Então, quando falamos de democracia, também devemos observar e devemos olhar e ver esses dados, esses elementos, já faz com que 80% da população da América Latina se distribua os 5% da renda. Então, estamos na região mais desigual do planeta. Este atalho
Isso nos leva atanha a interesses econômicos absolutamente claros, definidos, as consequências, que inclusive durante a pandemia, nessa brecha entre os atores mais pobres e ricos, se ampliou essa diferença entre um e outro. E o que nos levou na pandemia também é que esses processos de desigualdade em momentos de crises ficam mais agudos e aprofundizam mais ainda. Se nota mais ainda. Olhar então que se tem uma parte importante do nosso povo que tem a ver com o que nós outros não fazemos. O que alguém disse alguma vez, a democracia às vezes é forte com os fracos e fracos com os fortes. Então, há uma discussão que tem a ver com a democracia de articular os mecanismos para veicular os caminhos de igualdade. Esses caminhos de igualdade, sem alguma dúvida, são a construção do Estado Social de Direito em sua plenitude. Sua possibilidade que todos desfrutemos plenamente do nosso exercício de direito, entre eles algo inadmissível para o Cone Sul latino-americano, somos a região de maior produção de alimentos do mundo e temos pessoas que padecem de fome, morrem de fome. Então isso é o que interpela a nossa democracia, o que nos põe em um ponto de discussão e é o que nós temos que compreender muito esclarecedoramente. É que ninguém se realiza numa comunidade que não se realiza. Se a comunidade que nós vivemos há padecimento de fome, imaginação, acesso a direitos essenciais, fome, imagino que a maioria dos que estamos aqui nunca perdemos, porque sempre tivemos. Mas se nós temos uma parte importante da população da América Latina que não tem acesso à água potável e vivemos na região onde nós temos o maior caudal de água potável do planeta, sem nenhuma dúvida, a democracia tem dúvidas pendentes. E como digo, a comunidade, falo da comunidade mais imediata, a cotidiana, a relação com o nosso vizinho, com as cidades, pela ruralidade, campo, por onde transitamos na nossa vida cotidiana. Mas também falo da comunidade a qual pertencemos, a região pela qual nós temos interesse em comum, de histórias em comum e de estilo em comum. Por isso, os processos de integração e esse papel eu cumpro desse instituto, nós consideramos de uma centralidade de nossa democracia. Então, aqui vou a esse outro ponto que tem a ver com os direitos humanos, correto? E o olhar sobre os direitos humanos que devemos ter. Claro que nós estamos em uma discussão neste momento, neste lugar, que tem a ver com o exercício pleno desses direitos políticos, dessas possibilidades de escolher e ser escolhido. Mas, para nós também, o processo eleitoral é o ponto culminante desse contrato que vai se renovando de maneira permanente entre nossos povos e quem deve exercer os desafios de condução política no nosso país. E devemos ter absolutamente esclarecido, e claro, isso é muito importante para a construção democrática. Os direitos humanos não são uma opção política dos governos. Os direitos humanos são obrigações dos Estados. São compromissos que os Estados assumiram nesta comunidade internacional a qual pertencem e que, por meio dos pactos tratados em matéria de direitos humanos, os instrumentos de aplicação, porque nós temos grave problema, está muito claro isso, estamos dizendo que nos compromissos da comunidade internacional em matéria de direitos humanos e sua execução prática, a sua aproximação, a relação à proximidade com relação a essa dúvida que tem os habitantes do nosso território, como se pergunta o que pensam da democracia. E se diz, a democracia está longe da minha vida. Por quê? Porque para mim não melhora, o ruralismo e a igualdade, a diferença entre igualdade e pobreza, riqueza e pobreza, afinal da ditadura se interpela porque houve um crescimento de desigualdade e a população e a pobreza na nossa região. Então nós temos cidades pobres em países ricos e lá nós temos também um ponto que nos deve interpelar a ter um olhar integral dos direitos desses pontos que eu expus agora e essas definições que dizemos que é para nós a democracia e a construção de uma democracia em caráter real, uma democracia em caráter substantivo.
Finalmente, o ponto que também tem uma grande centralidade, é importante também, é o tema da paz. E aqui também vamos encontrar alguns pontos que têm a ver com o que está acontecendo nesse presente, neste lugar e nesse tempo. Quando falo da paz, não falo da nossa região. Nossa região é uma região de paz. Nós não temos impressões bélicas como tem a Europa Central. E nem temos conflitos também que vivem a África também e outras regiões do planeta, né? E nem as guerras da Europa, como temos agora. Mas temos disputas sobre a paz, isso sim. E que tem a ver com a violência política? Que tem a ver com o que acontece com os defensores dos direitos humanos, os defensores da democracia, os construtores dos direitos humanos sociais no território, na disputa pela conquista dos seus direitos, pagam com sua vida a construção democrática em nosso território. E isso se contrapõe com a construção dos discursos de ódio, os discursos que chegam, que nos passou durante o período das eleições, discursos que procuram demonizar o rival político para convertê-lo em um sujeito ao qual ele se anote ele e você aponta para desacreditá-lo e não permitir a sua participação política. A construção da verdade. A ideia é a seguinte, é que já tudo está em questão. Vou colocar um exemplo. Faz poucos dias, houve um intento na Argentina, que foi o intento do assassinato da vice-presidente da Argentina, e houve algo que não aconteceu. Há um vídeo que se vê uma arma a centímetros da cabeça dela, da vice-presidente, porém há uma construção, comunicação mediática, informativa, política e de rede que procura desvirtuar esta situação. Então aqui também é muito importante a construção das garantias da liberdade de expressão, da possibilidade de formarmos um marco do exercício pleno dos nossos direitos democráticos. É um grande debate que não tem a ver com o debate da comunicação como negócio de empresas, de mega empresas da comunicação. Tem a ver com a possibilidade que nós possamos transmitir da mesma maneira que a distribuição da riqueza, que possamos também fazer uma correta, clara e efetiva distribuição da palavra e poder escutar e escutarmos também na diversidade da comunidade a qual pertencemos. Por isso, o acesso à informação, este direito a informar e a se informar, é de uma enorme centralidade. Estamos com esses desafios, estamos em uma discussão em todas as regiões. Os denominadores são comuns, senhores. E assim nós vemos. A democracia também é. O que acontece com essa pessoa, com os nossos mais velhos? O que acontece com os direitos das crianças, adolescentes e os mais velhos? E o que acontece com os direitos da minoria? Aqui nós escutamos falar de quando um olha essa desigualdade, e há desigualdade e mais desigualdades. Então, uma diz, e as pessoas maiores, mais velhas, mais desigualdade ainda, a criança, a adolescência, muitas vezes não são considerados sujeitos de direito. Então, os afrodescendentes também são, os grupos LGBT também são mais desiguais, os negros são mais desiguais. Então nós temos lá também uma interpelação quanto à construção, à garantia de direito de todos. Porque, repito, senhores, não há possibilidade que desenvolvemos se não desenvolvemos uma comunidade à qual nós pertencemos. Por isso eu acho que o que nós vamos ver domingo, e volto ao começo, é um processo maravilhoso, magnífico que nós temos e podemos exercer em muitos países a cada 4 anos e muito a cada 2 anos dos países, de acordo com os modelos de caráter eleitoral, que é poder ser partícipe
participar na decisão do destino que comunidade como comunidade queremos vivenciar, viver. Mas a democracia é muito além disso. A democracia é também o tempo entre as eleições. É a possibilidade de articular esta construção, esta trama no qual todos nós sentimos e devemos sentirmos participando, envolvidos. Por isso, é uma centralidade para reconstruir a confiança no sistema democrático. É muito importante, geralmente, gerar um processo distributivo, não somente em termos econômicos pontuais, senão também distributivo também no acesso a direitos essenciais. A possibilidade que não existe uma democracia para poucos e que uma ausência de direitos para a imensa maioria. Assim está o debate e a articulação que devemos fazer e devemos levar adiante. Então, há aqui algo fundamental também que tem a ver com a construção da paz, que é garantir os princípios de não repetição. É fundamental nesta época em que se articula discursos de ódio, reivindicam períodos equatoriais, quem reivindica as limitações dos direitos dos habitantes e as habitantes dos nossos territórios, está evidenciado os começos de não repetição. E como garantimos nós não voltar a ter em nosso país, em nossa região, interrupções dos processos democráticos, golpes de Estado, articulação da democracia de baixa intensidade. Assim está a fortaleza. Aí está a fortaleza. Por isso, acredito que desde este critério, desde um olhar de uma interpretação da luta dos povos, os povos já estão acostumados a lutar, a levar adiante suas demandas, a gerar e abrir as portas, caminhos e a compreensão. O que devemos fazer das institucionalidades, e acredito que a convocatória do Tribunal Superior Eleitoral nesta oportunidade o está fazendo com a grande força, potência, é demonstrar que nós não devemos dar nenhum passo atrás na construção da progressividade de direitos em nossa democracia. E assim vai estar em segredo, sendo amplo, aberto e ao diálogo para consolidar os processos antidemocráticos na nossa região, frente àqueles que tentam gerar a sobra a nossa vida cotidiana e comunitária. Muito obrigado. Muchísimas